Gênesis, capítulo de número 32. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Versículo 22. Gênesis 32, versículo de número 22. Aleluia. Glória ao Senhor. Amém? Amém. Maravilha, Senhor. Louvado seja. Está escrito assim, queridos. Levantou-se naquela meia-noite, tomou suas duas mulheres, suas duas servas e seus 11 filhos e transpôs o vale do Jaboque. Tomou-os e fez-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia. Ficando ele só, e lutava com ele e um homem até o romper do dia. Vendo esse que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa e deslocou-a à junta da coxa de Jacó, na luta com o homem. Disse este: deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhes, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Só isso, irmão, só até aqui mesmo. Vamos sentar. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Estou muito feliz nessa noite, num tempo de chuva, e nós estamos aqui para a honra e glória do nome do Senhor. Eu estou muito feliz porque eu estou vendo a evolução dos irmãos, Eu quero dizer para os irmãos não parar com o louvor, porque se tem uma coisa que confunde Satanás e sua voz é o louvor. Aleluia. E quando a gente louva com tudo a nosso favor, até que não confunde ele não, mas quando a gente louva passando por um deserto, por um vale, ele fica confuso demais. Ele fica confuso e se pergunta: como é que pode esse camarada, essa mulher louvando a Deus, passando esse perrengue? Ele não tem condição não. Ele fica confuso. Não pare com o louvor. O louvor ele tem uma influência muito grande no reino dos céus e principalmente para declarar vitória no reino das trevas. Glória a Deus. Irmãos, o nosso tempo é pouco, mas a mensagem vai dar da gente explanar. A história que a gente leu, esses poucos versículos, está falando aqui de um homem, o nome de Jacó. Você já deve ter visto falar, com certeza. Jacó é o pai das 12 tribos de Israel. Aleluia. Jacó é gêmeos com Esaú. Aquele camarada lá que nasceu através de uma predição profética e pela permissão divina. A palavra diz que o mais velho seria o mais novo. Jacó nasceu segurando aqui o calcanhar de Esaú. Pois bem, a história narra que esse homem enganou o irmão e mentiu para o próprio pai, por causa da primogenitura, para ganhar aquela herança que quando os pais morrem, que ainda predomina até o dia de hoje. Só que hoje está dando muita morte, pessoal. Naquele tempo, Jacó mentiu, subornou, aproveitou o momento de fraqueza de Esaú, trocou a primogenitura por um doce de lentilha. Nós conhecemos a história, mas aqui já está anos à frente. Aqui já está, porque esse homem teve 3 pontos importantes na vida dele. Um dos pontos importantes é Betel, lá onde ele fez um voto com Deus, Se Deus me abençoar, me der descanso dos meus inimigos, rapaz, eu vou andar com esse Deus. Ele fez um voto bonito com Deus. O segundo momento está lá em Peniel. Peniel foi onde os filhos dele cometeram aquela atrocidade, que matou aqueles homens que circuncidaram-se por conta da desonra de Diná, que era uma das irmãs, filha aí de Jacó. E o terceiro momento é esse momento que a gente está vendo aqui, que ele voltou lá para Betel e consagrou um templo lá e colocou o nome de El Betel. Nós conhecemos esse momento como El Betel, o dia que ele luta com o homem que era anjo e o anjo que era Deus, É assim que diz a Bíblia. Mas irmãos, esse homem tem uma vida atrapalhada. Ele teve uma vida atrapalhada. A história diz que José, ele é filho de crente, neto de crente, mas com mais de 60, 70 anos ele ainda não é crente. Ele é trapaceiro. Ele anda errado. Essa história, eu me identifiquei muito com essa história. Eu digo infelizmente falando, porque eu não nasci em berço cristão. Conheci Jesus já com 30 anos de idade. Olha só, eu passei 30 anos errante ali, talvez não cometendo as mesmas erros nessa linha aqui de Jacó, ou talvez cometendo coisas mais arbitrárias do ponto de vista de Deus. Mas o que importa aqui é o contexto da história. Esse
Esse homem, ele chega um momento em que ele sai fugido lá das casas dos pais. Era um homem que tinha mais de 60 anos, mas era cuidado pela mãe. A mãe apoiava ele, tanto que a mãe dele, a Rebeca, ajudou a Jacó a dar esse golpe da primogenitura, né? E quando Esaú descobre tudo que foi enganado, ele pica a mula dali, ele corre e vai embora, né? Só que 20 anos depois desse episódio, ele descobre que está chegando no estopim daquela situação. Ele precisava ter mudança. Ele trabalha 14 anos, não por conta própria, por vontade própria, enganado pelo sogro, né? Trabalhou por uma mulher, depois trabalhou mais 7 anos por outra mulher, as filhas de Labão. E esse homem, ele se atrapalha, ele tem uma vida de tropeços, veredas obscuras, né? Mas o que chama a atenção nesses versículos que a gente leu, queridos irmãos, é essa luta que ele teve com Deus. Tem muitas pessoas que defendem que foi uma luta física. É sobre isso que eu vou pregar esta noite. Não tem condições de Deus lutar fisicamente com o homem. Vocês concordam comigo? Sim. Não tem condições. Sendo que o sopro de Deus fez acontecer tudo que existe na sua volta. Eu, olhando com atenção esse texto e buscando explicações na Bíblia, e não há uma forma de a gente entender isso, senão uma luta de convencimento e de mudança de caráter. Porque Jacó, ele não conhecia o Deus do seu avô, que era Abraão. Ele não conhecia o Deus do seu pai, que era Isaac. Era filho de crente, neto de crente, mas aos 70 anos a cerviz ainda estava envelhecida. Olha só que nome difícil. Mas ele descobriu que não dava mais. Quando ele sai de lá, fugido de Peniel, depois que os seus 11 filhos fazem aquela chacina matando aquele povo, ele se torna pai do seu último filho, que é José. A história diz que é mais de 80 anos e ele ainda é não convertido. Certamente o pai dele, Isaac, contou as histórias dos feitos do Deus de Abraão, de como Deus tirou o povo do Egito com aquela mão forte e o braço estendido. Certamente Isaac contou a história para Jacó dos feitos de Deus no deserto, de como aquele povo sofreu, as histórias que talvez nós ouvimos a infância inteira, a juventude inteira, a mocidade, e às vezes até o dia de hoje. E às vezes, talvez, alguns de nós ainda não conseguimos nos entregarmos a Jesus. Note que aqui no versículo de número 24, ficando ele só, lutava com ele um homem, até o romper do dia. Essa luta começou cedo, irmãos. Deus poderia fazer assim, já pode acabar com ele logo, assim ou não? É uma luta de mudança de caráter. Talvez vocês não tenham a mesma história para contar que eu tenho, mas eu travei uma luta com esse mesmo Deus durante muito e muito tempo. Uma luta de convencimento, uma luta de amor da parte de Deus, evidentemente, porque eu não tinha nada para oferecer para ele a não ser coisa ruim. Mas ele não desistiu de mim. Até o último momento ele lutou com Jacó. Oh, glória a Deus. A palavra diz que rompeu o dia, e lá estavam eles lutando. Eu não sei qual é a tua resistência, meu querido amigo, meu irmão, até esse exato momento. Eu não sei por que você está resistindo também. Porque se Deus te escolheu, você pode ir para os quintos dos infernos, Ele vai te buscar. Aleluia! Glória a Deus, aleluia. Você não vai fugir. E Jacó era o escolhido. Jacó tinha todos os defeitos que nós acumulamos ao longo de nossas vidas. Ele era filho de crente, nasceu no berço cristão, no berço de Jeová. Mas ele não queria saber. Mentiras, trapaças. Aliás, o nome dele, Jacó, significa trapaceiro.
enganador. Mas Deus não desistiu de Jacó. Glória a Deus. Glória a Jesus. Ele lutou com Jacó uma noite inteira. Ele lutou comigo quase uma vida inteira. Glória a Jesus. Versículo 25, a palavra vai dizer que vendo este que não podia com ele, tocou na articulação da coxa. Tem hora que Deus tem que quebrar a gente, senão. É verdade. Ele precisou quebrar. Jogou no hospital, fiquei em coma 4 dias. Saí de lá, fui aleijado. Pior que Jacó. Eu vou para Cristo, mas não fui não. Eu fui para outro, para a esquerda. Aí Deus... Às vezes Deus conversa tanto com a gente no interior da gente, os aparentes, às vezes usa até o ímpio, que não conhece a verdade, Glória a Deus. para te advertir, porque Deus não pode usar. Todas as coisas, tudo está no controle dele. E ele precisou mexer comigo, com a minha estrutura física, óssea, para me entender que eu precisava aceitar o Deus de meus pais, o Deus dos meus irmãos. E a palavra diz, queridos irmãos, que tocou-lhe na articulação, junto da coxa de Jacó, na luta com o homem. Aqui no versículo 26, um dia nós vamos explanar toda essa mensagem, por causa do tempo. Disse este: deixe-me ir, eu já rompeu o dia. Deus. E Jacó respondeu: eu não te deixarei ir se tu não me abençoares. Agora Jacó está convencido de que precisa. Todos nós, no momento da vida, nós precisamos ter um senso de convencimento. Pedir a Deus: Senhor, não vai. Preciso melhorar aqui, ó. Rapaz, tem sido um filho péssimo. Tem sido um pai maldito. Eu tenho sido um péssimo amigo. Traidor, mentiroso. E assim que Jacó fez. Não vai agora. Eu preciso mudar umas coisas da minha vida. Mas ficou legal. Versículo 27, Deus pergunta para Jacó: como é que é o teu nome, camarada? E ele diz: Jacó. Mas se você for pegar o contexto de todo o capítulo, você vai ver que não é uma mera pergunta, porque Deus sabe todas as coisas, sim ou não? Deus sabia que ele era Jacó. Por que ele ia perguntar? É até uma ironia Deus chegar para mim e falar: como é que é o teu nome? Ele sabia que era Jacó. Mas essa pergunta, ela entra em contraste 20 anos atrás. Vocês conhecem essa história? A mãe de Jacó, que já está com uma relação muito desgastada com Isaac, fica no pé da parede escutando Isaac conversar com Esaú. Mata um cabritinho para mim, que eu vou te abençoar, que eu estou quase indo embora, já está sendo herdeiro. O mais velho. E ela apanhava Jacó, e Isaac gostava mais de Esaú. E nesse episódio, Jacó, vocês conhecem a história? Jacó vestiu uma roupa, botou o cheiro de Esaú, matou uma caça, fez bem preparadinho, a mãe dele ajudou, fazia esse complô todo aí. Mas nesse episódio, Jacó, quando Isaac pergunta o nome dele: como é que é o seu nome? Quem é você? Ele diz: é Esaú. Sou Esaú. Mas a voz não parece não, mas o cheiro está parecido com Esaú. Agora Deus pergunta para Jacó: quem é você? Às vezes, nós precisamos dizer para Deus quem somos. Isso é uma confissão, né? Às vezes a gente tem dito por aí para fora que a gente é bom, que a gente é isso, que a gente é aquilo. A gente tem dito para Deus. Deus sabe quem somos antes de nos pronunciarmos. Mas seria muito cinismo, veja bem, para mim me aproximar de um Deus que é santo 3 vezes, que criou todas as coisas, uma mala cheia de sujeira, uma bagagem cheia de coisas imundas, dizer para ele: chega isso. Meu tu não é o Ronaldo. E entrar. Quando Deus pergunta para Jacó: quem é você? Ele fala: eu sou o trapaceiro. Foi eu, 20 anos atrás. Eu sou bem. Só que eu quero mudar. Não quero mais isso não.
Glória a Deus, E aleluia. às vezes nós estamos neste cenário. Oh, glória. E nós não temos coragem de chegar para Deus e falar: rapaz, há 20 anos atrás eu estava lá daquele jeito, Senhor, o nome é o mesmo, mas eu quero mudar.